e faça nova a nossa história. Que Ele reescreva a nossa história. Que diante das provações nós possamos sempre continuar. Possamos sempre permanecer na amizade com Deus. Rezemos juntos, pedindo ao Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Gente, vamos hoje nesse nosso itinerário quaresmal dar mais um passo, tanto na história da salvação, na nossa história da salvação, mas também na vida de Jesus. Recapitulando um pouquinho aqui do que nós já vivemos, nós já passamos e meditamos sobre a criação do mundo e do homem, a queda de Adão e Eva, a expulsão do Éden, Caim e Abel, Noé e o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, e hoje nós vamos meditar juntos. Vamos meditar juntos a oferta de Abraão, o sacrifício de Isaac, a obediência a Deus de Abraão. Vamos ler juntos o texto da Sagrada Escritura para nos situar bem qual era a situação de Abraão. Pensa só uma coisa antes, Abraão estava no melhor momento da sua vida. Deus tinha cumprido a promessa. Ele o tirou da sua terra e já tinha lhe dado o seu filho. Mas não parou por aí. Vamos aqui juntos ler essa história. História que na verdade é a história de muitos nesses dias. É a minha história, é a sua história. Uma história de amizade. Muito se fala que é o sacrifício, mas para mim a tônica aqui dessa passagem revela muito mais do que o sacrifício de Abraão, a amizade de Abraão com Deus. Abra a sua Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e seguintes. A leitura é um pouquinho extensa, mas presta atenção, porque nós vamos depois meditar em cada ponto aqui. É muito rica. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 servos
2 servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retomou ele: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes indicara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu sua mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, não lhe faças mal nenhum. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusastes teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de O Senhor Proverá. De sorte que se diz hoje: sobre a montanha o Senhor proverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, a proposta desta pregação do dia de hoje é saber como você quer ser conhecido. Como você quer ser conhecido? Para por um instante e responde para si mesmo. Como você quer ser conhecido? Abraão, ele é conhecido como o amigo de Deus. É o único homem, eu acho, que na Sagrada Escritura é citado como amigo de Deus. E por que ele foi o amigo de Deus? Porque ele provou esta amizade, provou esta aliança. Ele não disse que obedeceria a Deus, ele o fez. Quero voltar aqui no texto sagrado, porque hoje de manhã cedinho, mais cedo do que o normal, quando eu vim para cá, para a capela, para rezar, eu nem pensava em falar nisso, mas já que Deus tocou, acho que é porque essa é a vontade dele. E eu pensava antes de iniciar a pregação: meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. No mesmo instante me veio a consolação: se eu souber o que eu for falar, não serei eu, será eu. Mas se eu não souber, será o próprio Deus que fará. Então, confiando nele, vamos aqui seguindo. A primeira resposta que ele disse: eis-me aqui. A primeira resposta que tantos de nós damos aqui na madrugada é: eis-me aqui. Deus nos chama ao sacrifício, assim como chamou Abraão. Um sacrifício na madrugada, um sacrifício aparentemente, talvez sem sentido, em que tantas vezes você foi questionado por que e para que levantar na madrugada, seguindo um chamado de Deus. E o texto segue, e quando Abraão despede os seus servos, ele diz: eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Ele não diz: eu voltarei a vós. Ele diz: nós voltaremos. Ele sabia o que Deus tinha pedido para ele. Deus pediu para entregá-lo o seu filho único.
aquele pelo qual ele esperou tantos anos, a promessa, a realização da promessa, Abraão entrega. Não sei na sua vida hoje o que Deus tem te pedido para entregar. Seja um status, seja o pecado, o que Deus pediu para você entregar hoje. E pode parecer estranho, você fez um projeto, você imagina a tua caminhada de santidade como uma ascensão. E na verdade, às vezes, Deus mostra um declínio. Você pensa que o caminho para chegar à vontade de Deus é bênção sobre bênçãos. Sim, são bênçãos sobre bênçãos, mas bênçãos que nos vêm muitas vezes através das provações. Provações que Deus permite, provação que Deus nos pede. Deus não voltou atrás da promessa quando disse que daria uma descendência numerosa a Abraão. Deus não é homem para mentir. Mas muitas vezes nós somos tentados a parar no meio do caminho, no meio da promessa, porque nós olhamos e não vemos a realização. Deus que fez a promessa não volta atrás, mas a nossa fé e a nossa amizade, ela precisa ser provada. Não é Deus que está deixando de ser amigo de Abraão, mas Ele está permitindo que Abraão dê ali o testemunho de que Ele o ama acima de tudo. E esse testemunho vai bem de encontro ao que hoje somos chamados a meditar, também no nosso retiro quaresmal, no livro que fala sobre a obediência. A obediência de Jesus. Jesus que foi submisso a Maria e José durante 30 anos. Humanamente pensando, que desperdício não foi Jesus ficar parado 30 anos. Se em 3 anos ele fez o que fez, por que não passou mais tempo a pregar, a curar, a realizar milagres e prodígios? Ele passou 30 anos obedecendo. Passou 30 anos no silêncio. Passou 30 anos no escondimento. Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo de como seguir. Como evangelizar. Como seguir na santidade. Ele obedeceu aos seus pais. E nós... Aí você pode até pensar, irmã, para a senhora é mais fácil, a senhora tem uma regra de vida para obedecer. Mas você também tem. Tem os mandamentos, tem a igreja. Eu não vou discorrer os 10. Vou parar no primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você pode dizer, irmã, eu amo, eu estou aqui, estou no Rosário da Madrugada, estou me levantando cedo aqui, não está sendo fácil não, nem daí nem daqui. Perfeito. Primeiro passo. Mas amar a Deus exige prova. Exige sacrifício. Exige entrega. Este teu amor a Deus, ele para quando vem a provação. Ele para quando vem a incompreensão. Porque muitos já seguiram a Deus até um ponto. Mas quando a aprovação tocou, entre a minha vontade e a vontade de Deus, o que prevaleceu não foi a vontade de Deus, e tantos voltaram atrás. Talvez seja essa hora em que você se encontra. Porque eu comecei a pregação perguntando como você quer ser conhecido. Hoje, nesse período de redes sociais, e nós estamos nas redes sociais e queremos sim que mais pessoas conheçam a Deus, mas há uma realidade que não pode passar desapercebida. Quantas pessoas estão em busca de serem conhecidas? Conhecidas pelo mundo, com um aplauso momentâneo,
mas não estão preocupadas em serem conhecidas verdadeiramente por Deus. Se afligem, se deprimem, porque, nossa, eu fiz e ninguém me notou. Eu fiz tanto, eu fiz o melhor, e começa aquele jogo de comparação, mas esse fez isso e deu isso, e eu fiz aquilo e não deu nada. Filho, filha, se você quer seguir o Evangelho, se você quer seguir essa escola de Jesus, tem que passar por essa formação. Tem que passar por essa cadeira da obediência, da qual Jesus passou, do escondimento, que na verdade foi ali que Jesus foi verdadeiramente crescendo na escola de Jesus, de José e Maria. Nós falamos tantas vezes, Jesus, Maria e José, minha vida vossa é. Jesus, Maria e José, minha vida vossa é. É mesmo? Você quer ficar naquela casinha 30 anos, 10 anos, 5 anos, quanto tempo Deus permitir? Muitas vezes nós dizemos que sim, mas na hora da prova queremos fugir, como eu estava querendo correr antes dessa pregação aqui. Não adiantava eu correr porque eu ia me buscar, então é melhor eu ficar. Gente, o caminho de Deus não é assim linear como nós imaginamos. A lógica de Deus muitas vezes é inversa à nossa. Às vezes nós pensamos que ser aprovado por Deus é ser aprovado pelo mundo. Mas não. Os verdadeiros amigos de Deus são provados por Deus nas lutas. Vamos voltar um pouquinho e pensar em Santa Teresinha do Menino Jesus. O que se diria daquela menina? O que se diria daquela religiosa enclausurada em um mosteiro? E dentre as suas próprias irmãs, quando ela estava já para falecer, era costume no Carmelo se escrever como que uma pequena biografia de vida daquela irmã, da irmã que falecesse. E uma das irmãs que conviviam com Santa Teresinha disseram: o que vai se escrever dessa irmã? Ela não fez nada. Assim como você vê a vida de Jesus 30 anos fazendo nada. Isso aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, não. O que aquela santa pequenina fazia, amava. Tudo o que fazia, amava. E você pode estar se perguntando do que vale aquilo que eu faço. E eu devolvo a pergunta: com que intenção você faz? Por quem você faz? Por que você faz? São Paulo, hoje, tão amado, tão aclamado, tão estudado ao longo dos séculos, tão aplaudido. Mas para que São Paulo fosse São Paulo, por onde ele passou? Por açoites, por naufrágios, por traições, por abandono da parte de seus irmãos. E talvez você esteja parando sua vida, literalmente, entrando num poço profundo, porque você espera que outros te reconheçam, que outros te aplaudam, que outros digam: você está bem, você está no caminho certo, você é um santinho, você é isso, você é aquilo. Meu filho, minha filha, isso não vai acontecer. E se acontecer, fique atento. Fique atento. Porque o caminho dos santos de Deus é o caminho da provação. Extremamente provados. E esses sim podem se dizer amigos. Amigos de nosso Senhor. Eu estava relutando em contar, mas vou contar, irmã Maria Raquel. Já que a senhora disse que cada sim é um sim. Ela disse: conte a sua história de como começou o trabalho na internet. Hoje,
Se você olha, né? Nossa, o Instituto Hesed. Tantas lives e os números. Mas isso não é nada. Se por trás desses números não houvesse a obediência de tantos religiosos. Não houvesse antes uma vida vivida no escondimento. O grande drama das redes sociais, as grandes crises hoje, até mesmo de influencers, é que na rede social apresentam uma realidade, no seu interno é outro. E isso não consegue sustentar por muito tempo. Então, voltando ao nosso testemunho, né? Antes de que esses números aparecessem, essa vida, essas orações que você hoje testemunha, já eram vividas no escondimento, sem câmeras, sem números. E continuam sendo vividas no escondimento dos nossos 13 mosteiros, se não me engano. Em 2016, essa é engraçada, gente. Em 2016, a madre pediu, vamos fazer 1 ano de rosário. Vamos fazer o rosário ao vivo. E ela disse, podemos fazer, irmã Maria Joana? E a primeira coisa que eu disse, podemos, madre. Só que eu tenho um problema, eu digo sim, depois eu lembro que eu não sei como é que eu vou fazer. Eu me animo, tudo que me pergunta eu digo, bora. Só que agora eu tô calculando um pouquinho meus bora, né, Maria Raquel? Desde agora, porque depois dessa fria depois dessa situação que eu entrei, eu vou calcular meus bora. Então, amado, Deus coloca no meu coração que nós comecemos a rezar o rosário na internet. E nós vamos fazer isso 1 ano. De 2016 a 2017, em comemoração aos 100 anos da aparição de Fátima. Vamos, madre. Aí elas vão fazer como? Eu disse, não sei. Temos câmera? Não temos. Computador não temos. Mas eu vou atrás, mas vai dar tudo certo. Dá tudo certo. A madre pediu 1 ano, certo? Meus irmãos, quando começou essas transmissões, foi difícil. Foi provado. Não havia números ali. Mas porque nós estávamos ali? Pela vontade de Deus. E ainda está lá no canal, viu? Não apaguei, não. Tirei algumas que estavam meio difíceis, porque a transmissão travava tanto. Chegou a um ponto, eu vou contar. Hoje eu dou risada. Eu estava analisando lá, né? O que tinha dado certo e o que não tinha dado certo. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque aprendi, ó Deus, fazer sua vontade. É preciso contar a história, é preciso contar a história inteira. É preciso que você não tenha vergonha hoje do buraco que você se encontra, do aparente fracasso que você se encontra por fazer a vontade de Deus. Porque tem hora que tem horas não, tem muitas vezes que fazer a vontade de Deus é, humanamente, entrar numa fria, gente. É passar a vergonha. Mas se você passa a vergonha por vontade de Deus, persevera, porque mais lá na frente tem um projeto que Deus vai realizar. Deus que chama não deixa a obra inacabada. Quem para a obra no caminho é você. Quem poderia ter parado a obra no caminho seríamos nós. Então, na análise lá dos nossos vídeos, começamos o rosário. O rosário de Maria, de 2016 a 2017. Cumprimos aquilo que a madre desejava e prometeu publicamente, 1 ano de rosário. Está lá, está no canal gravado. Mas essas lives eram terríveis, tecnicamente falando. Porque aqueles que estavam lá são os mesmos que hoje você vê aqui. Irmã Maria Raquel, irmão Luiz Maria, irmão João da Cruz. E outros. Eu estava lá, eu estava no outro canto, depois me rebolaram para cá. Eu estava atrás das câmeras. Mas, humanamente, não valia a pena. Não valia a pena fazer aquelas transmissões. Ao ponto de ir um dia, a live ter uma visualização, Não, eu estou falando a verdade, gente. Não tô exagerando, não estou brincando. Essa eu apaguei. Ela tinha uma visualização e menos um inscrito. Eu disse, vixe, agora chegou o caos aqui. Não tem como. Quando terminou esse ano todinho do que aquilo que a gente
fez que era vontade de Deus. Aí pronto, Madre, acabou o ano, nada mais de transmissão, né? Ela né? Não, eu queria que continuasse. Ela disse, eu queria só. E eu fiquei nessa palavra, eu queria. Se ela queria, ela não está querendo. Então, se ela não está querendo, eu não preciso fazer. Então, paramos as transmissões 2016 a 2017. Mas a nossa Madre Jane, que tem um coração unido a Deus e que atenta ao projeto de Deus, viu além. Ela não viu números. Ela via e sentia o coração daqueles que navegavam na internet sem sentido na vida. E ela por várias vezes dizia, Irmã Maria Joana, quando nós vamos reativar o canal? Eu disse, não sei, mas estou ocupada, tanta coisa para fazer. Não sei, mas a verdade era a vergonha que eu estava. E eu não sabia por onde começar. E ela disse, irmã, tem pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus na internet. Tem pessoas precisando ouvir que são amadas. Tem pessoas precisando desse anúncio na internet. E eu enrolando. E eu, de um lado e para o outro, tenho que contar a verdade, né, minha gente? Então, chegou uma determinada hora que ela disse, Irmã Maria Joana, não me enrole mais. Esse canal tem que começar a voltar a produzir conteúdo para o próximo mês. Eu disse, estou frita. Madre, não temos condições. Madre, não há meios. E ela disse, mas vamos fazer. Então, por obediência a Deus, através da minha superiora, nós começamos a fazer uma série de pesquisas e ver, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou botar nessa internet? Já deu o que deu, o que eu vou fazer? Meu Deus, passar essa vergonha de novo. Eu disse, mas Madre, da outra vez a senhora viu? Ela, faça. Era incompreensível esse pedido. Para mim, né? Talvez se ela tivesse pedido uma irmã mais virtuosa, tivesse sido mais rápido. Mas foi para mim. Por fim, nós rezando, veio a inspiração. Já sei fazer a quaresma de São Miguel. Pronto, Madre, resolvi. E como é que vai ser? Bota os outros para fazer. Chama a irmã Maria Raquel, o irmão Luiz Maria e o irmão Manuel Maria. Eles fazem o vídeo e está tudo certo. Resolvi o meu problema botando os outros, né? Para variar, a irmã Maria Raquel está dizendo. Agora não tenho mais ideia. Tenho, gente. Pior que eu tenho. Então, seguindo, para dar continuidade à conclusão dessa história, da qual você hoje testemunha. Se não fosse obediência à palavra de Deus, à voz da nossa superiora, à voz de Deus que inquietava no coração dela a buscar esses filhos que estavam na internet, você não teria sido alcançado. E por que eu estou contando essa história? Porque hoje a meditação é sobre o escondimento, sobre a vida oculta de Jesus. Eu dei uma pesquisada rápida na internet. Pouco se fala sobre a obediência, pouco se fala sobre a vida oculta de Jesus. Muito se fala dos milagres de Jesus, muito se fala das transformações de Jesus, mas muito pouco se fala do sacrifício, da vida oculta de Jesus, que nós também somos chamados a trilhar. Se queremos ser cristãos, sejamos cristãos por inteiro, imagens de Cristo inteiro, não somente do Cristo glorioso, mas também do Cristo escondido. Porque nesta obediência, nesse silêncio, nesse escondimento, ou melhor falando, nesta amizade com Deus, é que se constituem os amigos e os santos de Deus. Muitos hoje querem likes, querem views, querem aplausos. E muito poucos hoje buscam a cruz de Cristo. Buscam a vida conforme a vida de Jesus. E volto a dizer, quanto vazio, quanto desespero, quantas vidas sem sentido, até mesmo daqueles que alcançaram o que almejavam sem a vontade de Deus. O sucesso pelo sucesso, a realização pela realização. Mas fora
fora do plano divino. Não sei você, mas eu prefiro sempre a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja incompreensível. E vou já lhe advertindo. A vontade de Deus sempre é incompreensível, porque é a dele e não a nossa. E graças a Deus que ele manifesta a sua vontade. Porque se nós estivéssemos ao léu, entregues somente às nossas vontades e os nossos caprichos, a nossa vida seria... Vou dizer. As nossas vidas se tornam um verdadeiro inferno sem Deus. Porque o inferno é isso. É a ausência de Deus. Então, de um certo modo, é uma pálida alusão do inferno viver sem Deus nesta terra. Viver fora da vontade de Deus. Viver aquilo que não é o que Deus chamou você a viver. Por isso, às vezes, tanta frustração, tanta decepção, tantas vidas que são ceifadas. Porque não vem mais sentido. Porque o sentido era o aplauso. Tá, irmã, eu quero sair disso. E qual a solução para tudo isso? A imitação de Jesus. Naqueles 30 anos, o que Jesus fez? Jesus serviu. Jesus serviu no escondimento. Jesus amou. Jesus era conhecido como o carpinteiro, ele tinha uma profissão. Nunca ouvi dizer em alguma história que tinha assim, Jesus, carpintaria de Jesus, a melhor da Galileia. Não tinha isso escrito. Mas ele fazia para nos dar o exemplo. Nem todos serão chamados a evangelizar aqui com o microfone. Mas todos são chamados, sim, a dar o testemunho do amor. Na medida em que você serve e você ama, a sua vida é transformada. Transformada porque você encontra sentido. Enquanto você vive em função de si, você não consegue mais tirar os olhos de si mesmo. E só consegue ver a sua escuridão. A sua escuridão é concreta, a sua escuridão é real, é escuro mesmo olhar para si. É olhar para o céu, é olhar para cima. Como fez Abraão, a palavra de Deus olha para o céu e contra as estrelas. Tua descendência será numerosa. O que ele via ali? Nada, só via ele. Naquela idade já passada, né? Impossível humanamente de ter um filho. Olhava para Sara, piorou a história. No meio do caminho, a Sara ainda botou H no meio, entornou mais o caldo. Mas Abraão continuou ali, ó, fiel à promessa. E quando veio o menino, não é esse aqui não, é outro. Outro. Eu tentei até agora, ainda é outro. Deus disse, é outro. É Isaac. É Isaac, o filho da promessa. A promessa que Deus te fez, Ele não voltou atrás. Mas onde você está, neste caminho da salvação? Está querendo fugir? Ou está rumo ao sacrifício com o teu Isaac? Abraão ali ofereceu o fruto da promessa. Mas talvez também hoje Deus te peça para oferecer não a promessa ainda, que você ainda não chegou a receber. Mas oferecer aquilo que te impede de chegar na promessa. Oferecer o pecado. Oferecer talvez uma vida dupla que você tenha levado. Oferecer o sacrifício da humilhação. Oferecer o maior sacrifício, o sacrifício da obediência. Obediência a quem, irmã? Obediência a quem nesses tempos tão confusos? Obediência à igreja e à sua palavra, que não mudaram. Deixa eu dizer uma coisa. Os tempos estão difíceis hoje? Sim, muito difíceis. Mas os tempos para aqueles que seguem a Jesus nunca foram fáceis. Nunca foram fáceis. Desde o primeiro século, os cristãos são perseguidos. Desde o primeiro século, homens dão a vida por aquilo que creem.
Desde o primeiro século, há perseguição contra a vontade de Deus, contra a sua palavra revelada, contra a vida de Jesus Cristo. Não será agora que será diferente, mas agora, nesse tempo de prova em que vivemos, sem dúvida alguma, Deus derrama a sua graça em profusão. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se esse mundão de meu Deus, não, de meu Deus não, porque Deus não quer esse mundo assim. Se esse mundo virado de cabeça para baixo está assim, Deus muito mais opera. Quando você imaginaria, há 20 anos atrás, que a palavra de Deus poderia chegar dentro do seu quarto? Que Deus viria, sim, através de uma transmissão, transformar a sua vida. Que Deus lhe espera. Muitas pessoas, isso é o que mais me motiva a continuar todos os dias as transmissões. Gente, tem dia que não é fácil. Tem dia que não é fácil mesmo. Mas a madre disse, não importa. Há pessoas que estão perdendo a vida. Há pessoas que literalmente estão perdendo a vida. E você está querendo aí se poupar? Mesmo no sábado e no domingo. Quando, se você fosse olhar em termos de resultado, não compensa. Mas nós não estamos aqui porque compensamos. Você não tem que continuar na sua vida de santidade porque compensa, meu filho. Você e nós devemos continuar porque é vontade de Deus. É vontade de Deus. E essa vontade de Deus incompreensível, fora da lógica do mundo. Todos os dias Jesus te espera. Numa transmissão, todos os dias Jesus te espera no sacrário. Hoje de manhã cedo, quando vim rezar, atordoada ainda, sem saber o que é que eu ia falar, não tão diferente do que eu estou agora, mas eu senti paz. Não porque eu saberia o que eu ia falar, mas eu sabia que eu estaria com o meu amigo aqui. Na hora da prova, a quem você recorre? Você vai lá no influencer, você vai buscar respostas naqueles que não têm respostas para si próprio. Existe um amigo que te espera todos os dias no sacrário. Que te espera na dor, na alegria e na dor, na tristeza, na alegria, até me atrapalhei agora, na saúde e na doença. Todos os dias, Jesus te espera no sacrário. Jesus nos espera no sacrário. A questão é, muitos de nós queremos sim o resultado, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E aqui eu levo para um plano eterno. Você deseja ser santa, você deseja ser santo, mas não está disposto a pagar o preço. Como assim, irmã? Estou até agora nessa pregação. Acho que tem alguém aí, né? Deve ter, né? Eu estou sem o chat aqui, gente, porque eu me distraio. Mas não importa. Se não tivesse, também iria continuar da mesma forma. Você está disposto a pagar o preço? O preço é alto. Mas a recompensa não se compara. A recompensa é eterna. A recompensa no céu e a recompensa já nesta terra. A recompensa e a paz no coração de estar fazendo a vontade de Deus. Hoje se tem remédio para tudo na vida. Mas eu nunca vi um remédio chamado paz. Te dão um entorpecente. Te deixam anestesiado. Mas não te dão a paz. Fazendo uma comparação muito pobre mesmo. Muito, 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 muito pobre. Esse pequeno remédio, ele é distribuído a todos os dias, em vários cantos do mundo. Na verdade, eu acho que em todos os cantos do mundo.
chama-se Eucaristia. Chama-se Eucaristia. Jesus sacramentado, que vem ser a paz dos nossos corações, que vem fazer em nós aquilo que nós não podemos. Se está difícil, aguenta, porque vale a pena. Tantos que conquistaram tudo, humanamente falando, perderam a vida. Na verdade, tiraram suas próprias vidas, porque a sua vida não fazia mais sentido. E na história da igreja, tantos que perderam tudo, que deram tudo, que humanamente não tinha mais o que fazer, que humanamente eram tidos como malditos, assim como Jesus, como loucos. Os santos deram tudo. Deram mais do que bens, deram mais do que posses, deram a sua própria vontade, a vontade de Deus. E aqui quero pedir, já finalizando esta pregação, esse momento, na verdade, de partilha que fazemos sobre a vontade de Deus, te fazer refletir de quem você quer ser conhecido, de quem você quer ser amigo. Eu prefiro ficar com Jesus. Dizer a cada dia, doce Jesus, fica comigo, porque tudo é bom junto de ti. E se você que está com o coração duvidando de que fazer a vontade de Deus é a única saída, não é a melhor saída, porque se eu digo que é a melhor saída é porque existem várias saídas. É a única saída. Conformar a vontade de Deus, conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Seja qual for o seu estado de vida, feche os olhos por um instante e apresenta a Jesus todas as provas que hoje você tem para continuar. Apresenta para Ele toda a tua dor. Apresenta para Ele que está doendo essa prova. Mas não volta atrás. Continua firme dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, mas eis-me aqui contigo. Fica comigo, porque tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida, até que a morte nos una mais e mais e mais. Doce Jesus, fica comigo. Jesus, eu quero permanecer contigo. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer confuso, quando tudo parecer loucura, Jesus, eu quero permanecer contigo. Diz isso para Ele. Diante dessa prova, diante dessa decisão de fazer a tua vontade, tudo parece perdido, Jesus. Mas eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo, Jesus. Mas não posso perder a ti. Não posso perder a tua amizade, perder a tua convivência, perder estar unida ao teu coração.
Vai colocando para Jesus todas as suas dificuldades nesta madrugada, nesta manhã. Seja quando essa pregação te alcançar. Jesus, eu posso perder tudo. Diga isso, tenha coragem. E você pode dizer, não, irmã, não posso perder meu esposo, não posso perder meu filho, não posso perder meu emprego. Do que adianta tudo isso sem a eternidade? Nada. Os amigos de Deus trilharam este caminho. Os verdadeiros vitoriosos trilharam este caminho de amizade. Este caminho de amizade que é feito de alegrias e tristezas, saúde e doença, fartura e privação. Os amigos de Deus trilham esse caminho e eu não quero trilhar outro caminho, Jesus, a não ser o caminho do teu coração. O caminho que os santos traçaram, o caminho que tu mesmo, Jesus, caminhastes à nossa frente para dar o exemplo. Por isso, mais uma vez, canta. Doce Jesus, fica comigo, que tudo